6h36, vamos chegando. Olha, receber alta do hospital depois de batalhar contra a Covid-19 tem sido uma vitória comemorada por muitas pessoas, mas em alguns casos é só um passo, um grande passo, de um longo caminho da recuperação. Dados do Ministério da Saúde mostram que cerca de 40% dos pacientes continuam apresentando algum tipo de sintoma ou desenvolvem algum problema ligado à doença. A fisioterapia respiratória tem ajudado muitas pessoas a superarem isso. Eu estou recebendo a doutora Renata aqui no estúdio, que vai nos ajudar a entender esse caso. Agora há pouco, doutora, inclusive eu li o recado de uma telespectadora nossa falando que não sabe o que é isso. Não nasceu ontem, né? Razoavelmente nova, mas tem sido cada vez mais importante. Bem-vinda, bom dia. Muito obrigada, bom dia. É isso, né? Tem ajudado realmente muitas pessoas. Com que frequência esses casos estão aparecendo aí para vocês? Então, pacientes que tiveram Covid, eles evoluem. Alguns pacientes eles podem evoluir com a persistência de alguns sintomas, como tosse, sensação de falta de ar, intolerância ao exercício. Então, esses são alguns sintomas bem frequentes que a gente tem visto nos pacientes que nós temos recebidos no nosso ambulatório. E a fisioterapia ela vai auxiliar nesse contexto, de diminuir esses sintomas que vão estar associados à funcionalidade desses indivíduos, desses pacientes. Imagino eu, doutora, que não tem uma regra, mas qual a gravidade que esses casos geralmente têm chegado para vocês? São problemas graves mesmo, às vezes nem tanto, médio, como é que é? A gente tem recebido pacientes de diversas gravidades, Desde pacientes que têm uma sensação leve de falta de ar ou eles sentem falta de ar quando eles não conseguem realizar, quando eles realizam atividades mais intensas ou moderadas, e pacientes que ficaram bastante tempo hospitalizados, porque a gente sabe que paciente que evolui para a fase mais grave da doença, da Covid, ele fica hospitalizado e o tempo de internação é um tempo mais longo. Então a gente tem recebido esses pacientes que apresentam desde tosse, dispneia intensa, falta de ar intensa, até fraqueza de toda a musculatura, Inclusive não conseguem nem ficar sentados. Entendi. Mas não é regra. Algumas pessoas que nem chegaram a ser hospitalizadas também têm procurado ajuda? Sim, muitos pacientes têm, porque esse é um sintoma que é comum, em pacientes pós-Covid. Esses pacientes, eles evoluem com tosse, sensação de falta de ar, intolerância ao exercício, e isso reflete muito na qualidade de vida. Vamos fazer o seguinte, a gente vai conhecer agora o Alexandre. Ele pegou a Covid e, apesar de não ter se internado, graças a Deus não precisou, ele venceu a doença, mas está sentindo essas sequelas, principalmente na respiração, durante as tarefas do dia a dia. Vamos conhecer o caso dele. Alexandre teve Covid em fevereiro. Durante a fase ativa da doença, foi diagnosticado com pneumonia. Peguei a Covid no dia 21 de fevereiro, foi o primeiro sintoma. E aí eu desenvolvi uma tosse, uma febre também muito forte. E com isso eu fui fazer um exame no pulmão e deu 50% de comprometimento pulmonar. Mas mesmo com esse comprometimento, a oxigenação continuou boa, eu não precisei ser internado. Mas ainda assim eu continuei com cansaço, com atividades diárias, tipo jogar o lixo fora, ou então para tomar água, ficar em pé esperando o copo d'água encher e já cansava. Só que depois começou a sentir as sequelas da Covid. Foi aí que acendeu o sinal de alerta. Quando passou o Covid, que eu passou todos os sintomas, eu vim buscar aqui a clínica para poder fazer essa recuperação com a fisioterapia. Já são 12 sessões e a melhora para ele foi notável. Tanto na parte dos exercícios que eu venho fazendo, que a intensidade veio aumentando, como na avaliação que eu fiz no início, que eu fiz essa semana também com as meninas e com o menino aqui. E mostrou essa melhora e eu estou sentindo também essa melhora. Fica ainda um pouco de uma fraqueza nas pernas que está melhorando e acho que com o tempo aí, mais um mês, 2 meses, eu fico 100%. Dados do Ministério da Saúde apontam que 40% dos pacientes que tiveram Covid continuam com algum sintoma ou desenvolveram alguma doença ligada à Covid. A maioria dos nossos pacientes acolhidos, com alguma sequela, do pós-Covid, tem relação com a parte cardio e a parte pulmonar. Mas a gente já sabe, a literatura hoje já traz para a gente alguns problemas também de cunhos neurológicos. Então, aqui na clínica, a gente tem tentado acolher essa demanda, desde o processo de avaliação desses pacientes
usando, né, desde a ultrassom diagnóstica, quando a gente consegue identificar a aeração pulmonar, consegue identificar fraqueza ou não da nossa musculatura, do diafragma ou de musculatura periférica, até um trabalho no processo de reabilitação cardiopulmonar com esses usuários. A duração do tratamento depende de cada paciente. Não tem um número exato de sessões. A gente faz inicialmente um processo de anamnese, de avaliação desse paciente, para entender quais são as necessidades específicas e individuais. Então, tem pacientes que vão ter alta com 5 sessões, mas vão ter pacientes que vão levar um tempo maior para o processo de recuperação. E a frequência desse tipo de atendimento aumentou bastante esse ano. Sim, a gente tem um aumento nessa procura, né, nessa busca por esse atendimento de uma forma muito mais latente. Prioritariamente agora, após o mês de março. A gente teve aí, doutora, uma ótima explicação a respeito do que é, né? Viu alguns aparelhos, mas quando a gente imagina a fisioterapia, a gente já imagina uma série de coisas. E aí a gente fala de fisioterapia respiratória, dá um bug no cérebro. E aí, como é que acontece? Explica em linhas gerais de que forma que é feita essa fisioterapia. O primeiro momento, né, quando o paciente ele chega pra gente, nós vamos avaliar esse paciente. Então a gente vai entender qual é a disfunção que o paciente apresenta. Por que ele está apresentando aqueles sintomas? Para isso a gente vai utilizar uma gama de recursos, uma gama de instrumentos, né, como a manuvacometria, que avalia as pressões respiratórias, o teste para avaliar a capacidade funcional desse indivíduo, a tolerância ao exercício, a espirometria, né, que é um exame que quantifica os volumes e as capacidades do pulmão. E aí a gente consegue identificar qual é a alteração que o paciente tem. Dessa identificação, dessa avaliação, a gente consegue eleger os recursos de tratamento. Então, terapias para promover a higiene bronca, quando é um paciente que tem muita retenção de secreção, terapias para promover a expansão do pulmão, né, porque a gente tem pacientes, principalmente os pacientes pós-Covid, que apresentam muito colabamento de pulmão, né, por causa da própria inflamação. A Covid ela vai gerar uma inflamação no pulmão. Então, a gente utiliza dessas estratégias de expansão de pulmão. Terapias para promover fortalecimento da musculatura respiratória, que isso tem sido essencial para melhorar a capacidade da tolerância ao exercício, além de outros recursos que a gente vai poder utilizar. O Remilson está dizendo aqui, ó. Excelente profissional, doutora Renata Tomás. Está recebendo elogios aqui, doutora. E aí, a pergunta que eu gostaria de te fazer é a seguinte. Esses pacientes já têm sido encaminhados pelos próprios hospitais ou pelos serviços de saúde? A rede pública tem oferecido a fisioterapia respiratória? Então, a gente ainda tem uma limitação na rede pública, né, por causa da demanda que é muito grande, mas nós temos visto um trabalho muito interessante, um trabalho de ambulatório que é feito nas faculdades. Eu gostaria de destacar a Faculdade Nova Esperança, a Instituição Nova Esperança, que tem feito um trabalho muito interessante com esses pacientes, recebendo esses pacientes para reabilitação no ambulatório. Inclusive, a entrevista que você viu foi feita lá, e esse atendimento ele vem sido oferecido de graça, né, gratuitamente à comunidade, e vem sido uma proposta bem interessante da instituição. Tá aí, doutora Renata Tomás conversando com a gente aqui no Correio Manhã. Muito obrigado. Sempre agradeço a todos os profissionais por dividirem aqui o conhecimento com a gente. Eu que agradeço. Até a próxima, doutora. Valeu demais.